Vamos lá. Oi, Júlia. Boa tarde. Boa Como tarde, você, doutora. como você vai? Como você tem se sentido? Mais ou menos, doutora. Não tenho me sentido muito bem, não. Eu E aí, fui a reumatologista e ela falou que, apesar das dores, né, principalmente no início do dia e no final da noite, eu preciso me exercitar. Preciso vencer um pouquinho essas dores, que o exercício vai me fazer bem. Seria interessante também perder um pouco de peso, porque eu venho de uma trajetória aí de ganho de peso, desde que iniciei o tratamento com muito corticoide. Eu tenho lúpus, né? Fiz 5 pulsoterapias no ano passado. Não tive muito resultado na minha queixa assim, principal, que além das dores, atingiu o sistema nervoso periférico. E aí deu neuropatia em alguns dedos da mão e do pé. Enfim, então eu tenho esse desconforto da dormência, né, que até me faz, eu noto que eu estou pisando um pouquinho torto e aí dói um pouco a articulação do pé. Trabalho demais, muito, e acabo postergando esses autocuidados, né, da atividade física, principalmente. enfim, então, me parece que depois de ir nessa consulta, né, você se atentou aí para essas questões e viu a importância, então, de buscar um acompanhamento nutricional para te ajudar a olhar com um pouco mais de atenção do que vem impactando aí a sua qualidade de vida em relação às dores, dormências, a organização da rotina. É isso? É sim, doutora, porque eu vejo que eu sempre priorizo um monte de coisa no meu dia a dia, cuidado com as minhas filhas, né? Eu perdi o meu companheiro na pandemia, então eu fico muito sobrecarregada, né? Sou eu para tudo. Tenho 2 filhas adolescentes, uma de 12, uma de 16, então acaba que eu me envolvo com as demandas dela, com as demandas do trabalho. Eu sou professora, trabalho muito, e aí vou negligenciando a alimentação, né? Tenho tido esse ganho de peso aí nesses últimos, desde a pandemia, né? Antes nunca tinha tido excesso de peso e desde a pandemia vim aumentando peso e negligenciando a atividade física, né? Sedentarismo também, que desde que começou o quadro de muita dor, eu fui diminuindo a atividade, diminuindo, fazia dança de salão, mas aí com esse pé pisando, né? Eu viro o pé porque não sinto o dedo do pé, e aí eu fui negligenciando a atividade física e acaba que a alimentação também, não, acho que não está bom. Entendi. Então, se eu te pedir para me falar assim, dois principais objetivos, né, no qual você gostaria de focar nesse momento, né, o que que você me falaria agora, diante desse cenário todo que você está me resumindo? Eu imagino que isso seja, né, só uma partezinha de uma longa trajetória, né? Então, se eu te pedisse para nesse momento, dentro de tudo que você percebe que tem sido impactado, a partir do diagnóstico, né, e desses desdobramentos, como é que você gostaria de começar esse tratamento? Eu acho que eu queria começar iniciando a atividade física em primeiro lugar e depois o cuidado com a alimentação. Ah, entendi. E você, nesse momento, né, me parece, pelo que você está me dizendo, até pela questão das dormências, das dores, tem sido difícil viabilizar essa rotina mais ativa, certo? E Uhum. você pensa em caminhos, tem algum tipo de atividade que você acha que seria mais possível nesse momento para você? Você já pensou sobre isso?
Eu andei pensando em fazer hidroginástica, mas confesso que eu não Uhum. gosto muito de hidroginástica, apesar de todo mundo dizer que seria o ideal para mim, porque não tem impacto, né? Caminhar, né, talvez, mas também não me identifico muito com caminhada. Eu gosto mesmo é de dançar. Dançar, alongamento. Eu gostava também muito de jogar handball, mas vejo que não é o ideal agora, né? Judia muito das articulações. Pensei em dar mais uma chance, quem sabe a hidroginástica, né? Fico nessa Uhum. dúvida. Entendi. Então, me parece que apesar de você entender a importância de colocar atividade na sua rotina, é, os exercícios que são possíveis para você nesse momento não parecem tão atraentes, né? Para você se engajar e conseguir viabilizar na sua rotina. É É isso? isso mesmo, doutora. É, Você leu corretamente. É isso mesmo. entendi. Tá. E também meus horários, né? Meus horários são muito complicados. É, eu vivo correndo. Então, a gente tem um outro desafio também, que é essa questão de abrir espaço para isso na rotina. É isso que você está me dizendo? Uhum, isso, é isso mesmo. E aí a questão também, talvez, de olhar, de cuidar da rotina alimentar, também seja impactada por por essa rotina corrida. Eu acabo atropelando, né? Muitas vezes a alimentação. E quando você olha para essa rotina, é, vo- apesar, né, desses desafios, você consegue perceber pontos positivos que te ajudam nesse autocuidado? Ou quando você traz que você vem se negligenciando, você tem dificuldade de encontrar pontos positivos nesse processo até aqui? Aí, pontos positivos da minha rotina, você diz, doutora? Do que você tem conseguido, de repente, fazer que esteja alinhado com esses objetivos de conseguir ficar um pouco mais ativa, de cuidar da alimentação. Eu tento me organizar um pouco no final de semana para eu ter, assim, fácil acesso, né, a uma alimentação de maior qualidade. Então, congelo algumas preparações, congelo um feijão, deixo um frango desfiado, faço um rocambole de carne moída e congelo. Isso até tem me ajudado muito. Deixo uma salada já higienizada, né? Levo para o trabalho a comida, mas eu ainda me pego, às vezes, ficando o dia inteiro sem comer, atropelada pela correria, né? E quando eu vi, eu já estou morrendo de fome no final do dia, e às vezes eu acabo até comendo um pouquinho a mais do que o que geralmente me satisfaz. Mas vejo alguns pontos, essa organização eu estou tentando, nem sempre consigo, estou tentando. Agora, em relação à atividade física, eu ainda não dei um passo. Então, me parece que nesse momento, organizar minimamente a alimentação tem sido mais possível do que a questão do exercício. Isso mesmo. Tá. E é interessante, né? Porque apesar, eu estou entendendo que você quer melhorar essa rotina, mas você também já consegue ver pontos que vêm te ajudando nesse processo de construir essa melhora, né? Você consegue Sim, reconhecer sim. isso? Sim, eu nem tinha parado para pensar, sabe, que eu já estava fazendo alguma coisa, né? Às vezes fica essa fantasia de que eu não estou fazendo nada, e aí dá angústia, porque apesar de saber tudo que eu deveria fazer, eu não estou fazendo. Até por isso que eu vim aqui, sabe, doutora? Porque acho que se eu tiver um acompanhamento frequente, né, acho que isso vai me ajudar. Entendi. E com certeza, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode pensar juntas nessa construção. E aí, quando você fala sobre melhorar, então, a rotina alimentar, para além desses passos que você já vem dando, né, desde quando você começou a olhar mais para isso, o que que você consideraria, então, uma rotina alimentar mais organizada e saudável? O que que você gostaria de fazer? O que que seria importante para você reconhecer que isso vem melhorando?
Aí vem melhorando essa organização que eu te falei, né? Mas talvez me conectar mais comigo mesma durante o dia, né? Para parar e fazer a refeição na hora que eu me propus, por exemplo, a fazer quando eu começo a sentir fome, né? Priorizar isso, eu acho que eu ainda preciso dar mais atenção a essa questão de priorizar o meu momento da refeição e não fazer tudo que tem que fazer como se fosse um segundo plano, né? Cuidar de mim e realizar a refeição no momento que eu estou com fome, né? Já que eu levo para o trabalho, parar. Meu trabalho, lógico, quando eu estou em sala de aula, não tem como comer, mas eu não fico o dia inteiro em sala de aula. Então, parar ali o que eu estou fazendo na frente do computador para fazer a refeição. Tem copa, tem geladeira, tem micro-ondas, tem tudo no meu trabalho. Entendi. E então, você percebe que priorizar ou ter um pouco mais de atenção para essa rotina é um ponto que seria mais possível nesse momento, para além dessa organização que você já vem cuidando. Sim, sim. Eu realmente parar, né? Sentir fome, parar e comer. E teria Aquilo alguma sendo coisa, mais importante para mim. entendi. E teria alguma coisa que você acha que poderia te ajudar para esse processo de ter um pouco mais de atenção e te ajudar a parar e a alimentação não ser só um detalhe no meio dessa rotina tão corrida? Uma vez eu pensei em lembretes, sabe? Lembretes na minha sala, no computador, usar às vezes o alarme, alguma coisa que me desperte, porque quando eu começo a trabalhar, começo a corrigir prova, trabalho, né, as demandas de uma professora, aí quando eu vejo eu mergulhei naquilo e vou me dar conta, eu estou morrendo de fome, horas sem comer. Então, acho que agora é o que eu parei para pensar, talvez lembretes, né, no celular, alguns post-its aí na frente do meu computador me ajude a esse despertar, né, esse alerta. Ótimo, ótimo. Eu acho então que a gente poderia, para esse ponto, testar essa prática e ver se isso te ajuda, né, a viabilizar essa organização de uma forma que você se sinta mais confortável e sinta que isso está te aproximando desse objetivo de ter uma rotina mais saudável, uma rotina alimentar mais saudável e mais organizada, né? E em relação à questão do exercício, me conta um pouquinho mais sobre essa dificuldade, né? Então, me parece que com o diagnóstico do lúpus e o acometimento, né, de sistema nervoso periférico, essa dor neuropática começou a te limitar um pouco. E foi a partir disso que você parou de fazer exercício ou tiveram outros fatores que te limitaram também? Isso começou a me afastar um pouquinho da dança, né? Porque eu quase virei o pé por não estar sentindo o dedinho, né? O dedo do lado do dedinho do pé. Já não tinha mais tanto equilíbrio, igual sempre tive, perdi o equilíbrio, ficando até meio deprimida, sabe? Com uma atividade que eu amo tanto e vendo meu corpo debilitado para essa atividade. Aí fui diminuindo, né? Também levei um tombo, fraturei o arco costal, tudo junto. Aí eu parei, fiquei sedentária e depois não voltei mais, entendeu? Tô com essa dificuldade de retornar. Nem sei se vou dar conta de dançar, né? Como é que o meu corpo vai reagir? É dança de salão que eu sempre fiz, então nem sei. Talvez experimentar, né? Eu Esse fiquei retorno. pensando aqui, né, de repente, talvez dançar como você dançava antes, talvez realmente isso precise ser atualizado diante desse cenário que você experienciou, né? Mas se você talvez nem tenha voltado para ver como você, né, estaria nesse momento, talvez a gente pudesse pensar, né, pudesse ser um teste, né? Porque me parece que te frustra não conseguir dançar, que é algo que te gera tanto prazer para além de te deixar mais ativa fisicamente, né? Sim, tá aí. Eu acho que eu vou tentar essa semana voltar. Muito bom.
Muito bem, então acho que a gente, diante disso que a gente está, né, conversando, né, que a gente começou esse processo, que nota você daria para sua motivação em relação a ter um pouco mais de atenção na sua rotina alimentar e conseguir viabilizar, essa rotina que a gente planejou aqui com essas refeições? Que nota você daria para sua motivação saindo aqui dessa consulta hoje? De 0 a Ah, eu acho 10. que eu dou 8, estou motivada. Pensei em É. coisas aqui que eu não tinha pensado antes, dou 8. Ai, que bom. E em relação à atividade física, né, considerando a dança, então, como uma possibilidade de retomada, que nota você daria para sua motivação de buscar, de repente, uma nova aula de dança e ver como é que seria para você? Acredito que 9. Fiquei com vontade de voltar a dançar. Uau, que coisa boa! Então, e o que que faz você não dar 10? Ah, porque eu não sei, aí entra a correria do dia a dia, então deixa um pontinho aí Aham, de de margem. folga. Entendi. Ótimo, muito bom. Então, tenho certeza que a gente vai poder construir esse processo juntas. E você gostaria então de agendar um novo encontro para a gente ver como é que foram esses dois processos, como é que você conseguiu, né? O que que você conseguiu viabilizar do que a gente conversou e planejou juntas aqui hoje? Ah, eu gostaria sim, doutora. Ah, então tá. Então vai ser um prazer e a gente se vê daqui a 2 semanas. Combinado. Obrigada.